Livro A Voz do Silêncio. Versão em português de Fernando Pessoa. Autoria Helena Petrovna Blavatsky. Fragmento 1. Nesta tradução, esforcei-me por conservar a beleza poética da expressão e das imagens, que caracteriza o original. Compete ao leitor avaliar até que ponto o consegui. Ano de 1889. Assinado Helena Blavatsky. Instruções. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos ides inferiores. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la, terá que aprender a natureza de dharana. Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, deve o discípulo procurar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate a assassina. Porque, quando para si mesmo a sua própria forma parece irreal, como o parecem, ao acordar, todas as formas vistas em sonhos. Quando deixar de ouvir os muitos, poderá perceber o uno, o som interior que mata o exterior. Só então abandonará ele a região de Asat, o falso, para chegar ao reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem tem de se tornar surda aos rugidos como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes em fúria como ao prateado sussurro do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falante silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro à mente do ceramista. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. E ao ouvido interior falará a voz do silêncio e dirá: se a tua alma sorri ao banhar-se na luz solar da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e matéria, se a tua alma chora em seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por romper o fio de prata que a liga ao Mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando, ao tumulto do mundo, a tua alma, que desabrocha dá ouvidos, quando, à voz clamorosa da grande ilusão, a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira, como a tímida tartaruga, para dentro da concha do egocentrismo, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso, a tua alma é um sacrário indigno. Quando, já mais forte, a tua alma sai do seu retiro seguro, quando, deixando o sacrário protetor, estende o seu fio de prata e avança, quando, ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço, ela murmura: isto sou eu, declara, ó discípulo,
que a tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, discípulo, é a sala das tristezas, onde existem, ao longo da senda de duras provações, armadilhas para apanhar teu ego na ilusão chamada grande heresia. Esta terra, ó ignorante discípulo, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz. Essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Diz a grande lei: para te tornares o conhecedor do ser total, tens primeiro de conhecer o ser. Para chegares ao conhecimento desse ser, tens de abandonar o eu ao não eu, o ser ao não ser, e poderás então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce nem morre, mas é o A1, através de eras eternas. Cavalga a ave da vida se queres saber. Renuncia à tua vida se queres viver. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados até o 4º, e daí até os 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e recorda-te. O nome da primeira sala é Sala da Ignorância, Avidya. É a sala em que vistes a luz, em que vives e hás de morrer. O nome da segunda é a Sala da Instrução. Nela, a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor, uma serpente enrolada. O nome da terceira é Sala da Sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que a tua mente não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda, não pares a aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livre das cadeias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele que te dará o nascimento na sala da sabedoria, a sala que está além, onde se desconhecem todas as sombras e onde a luz da verdade brilha com uma glória permanente. Aquilo que é incriado habita em ti, discípulo, assim como reside nesta sala. Se queres alcançá-lo e combinar os dois, tens de despir-te das tuas escuras vestes de ilusão. Abafa a voz da carne. Não permitas que nenhuma imagem dos sentidos se entreponha entre a luz do incriado e a tua. E assim, as duas poderão fundir-se em uma. E tendo aprendido a tua própria ajnana, abandona a sala da instrução. Esta sala é perigosa por sua traiçoeira beleza e necessária apenas para a tua provação.
acautela-te, Lanu. Não vá a tua alma, deslumbrada pelo brilho ilusório, demorar-se e enredar-se na sua luz enganadora. Esta luz brilha na joia do grande enganador, Mara. Enfeitiça os sentidos, cega a mente e deixa o descuidado qual um náufrago abandonado. A mariposa, atraída para a chama da tua lâmpada noturna, está condenada a parecer. A mariposa, atraída para a chama da tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite. A alma incauta, que fracassa em lutar contra o enganador demônio da ilusão, voltará à terra escrava de Mara. Contempla as hostes das almas, vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana e como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem, uma após outra, nas infladas ondas. Sacudidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Se, através da sala da sabedoria, queres chegar ao vale da bem-aventurança, discípulo, fecha os teus sentidos à grande e cruel heresia da separatividade que te afasta dos demais. Não deixes que o teu nascido do céu, submerso no mar de Maia, se desprenda do Pai universal, alma, mas que o poder de fogo se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração e a morada da Mãe do mundo. Então, do coração, esse poder ascenderá até a sexta região, a região mediana, o lugar entre os teus olhos, quando se torna a respiração da alma una, a voz que tudo preenche, a voz do seu mestre. Só então podes tornar-te um caminhante do céu, que pisa os ventos por sobre as ondas, cujo passo não toca as águas. Antes que ponhas o pé no degrau superior da escada dos sons místicos, tens de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interno. A primeira é como a voz suave do rouxinol cantando uma canção de despedida à sua companheira. A segunda vem como o som de um símbolo de prata dos Dianes, acordando as estrelas piscantes. A terceira é como o lamento melodioso de um espírito do oceano prisioneiro na sua concha. E a esta segue-se o canto da vina. A quinta soa como uma flauta de bambu que chia em teus ouvidos. Em seguida, se transforma em um toque de corneta. A última vibra como o estrondo surdo de um trovão. A sétima absorve todos os outros sons, que morrem para não mais serem ouvidos. Quando os 6 estão mortos e postos aos pés do Mestre, então o discípulo imerge no Uno, se torna esse Uno e nele vive. Antes que possas ingressar na senda, tens de destruir o teu corpo lunar, purificar o teu corpo mental e limpar o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas,
não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de monção. O orvalho do céu, brilhando no coração do lótus ao primeiro raio de sol matutino, quando cai na terra, torna-se uma gota de lama. Vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. Luta com os teus pensamentos impuros antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Acautela-te, discípulo, não sucumba, não deixes aproximar-se nem mesmo a sua sombra, porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura absorverá o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Antes que o poder místico possa fazer de ti um Deus, Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar. O ser da matéria e o ser do espírito nunca podem se encontrar. Um deles tem de desaparecer. Não há lugar para ambos. Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve o casulo da personalidade ser esmagado e o verme dos sentidos destruído até não poder ressurgir. Não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, como a flor de lótus abre o seu coração para sorver o sol matutino. Não deixes que o sol feroz seque uma única lágrima de dor, antes que a tenhas, tu mesmo, enxugado dos olhos de quem sofre. Que cada ardente lágrima humana goteje no teu coração e aí fique. Nem nunca a seques, enquanto não for retirada a dor que a causou. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É neste solo que cresce a flor da meia-noite do Buda, mais difícil de se achar, mais rara de se ver do que a flor da árvore Vogai. É a semente que liberta do renascer. Ela isola o Arhat tanto da contenda como da luxúria, levando-o através dos campos da existência para a paz e a bem-aventurança, só conhecidas na terra do silêncio e do não ser. Mata o desejo, mas se o matares, cuida bem, para que ele não renasça depois de morto. Mata o amor à vida, mas se matares, tenha, que não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente pelo eterno. Não desejes nada, não te indignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza. Luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e o perecível. Auxilia a natureza e trabalha com ela. E a natureza te terá por um dos seus criadores e te obedecerá. E diante de ti, ela abrirá de par em par as portas das suas câmaras secretas. Desnudará ante tua vista os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio virgem. Não maculada pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu em
todos os seus reinos. Então, ela te mostrará os meios e o caminho, o primeiro portal, o segundo, o terceiro, até mesmo o sétimo. E então, a meta, além da qual, banhadas pela luz solar do Espírito, existem glórias indizíveis, que só os olhos da alma podem ver. Há só um caminho para a senda, e só bem no seu final se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato ascende é formada por degraus de sofrimento e dor. Esses só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, ó discípulo, se restar um único vício que não abandonaste, porque então a escada cederá, fazendo-te cair. A base da escada está apoiada no profundo lodo dos teus pecados e faltas. Antes que possas tentar atravessar este largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa macular um só degrau com seus pés lamacentos. A lama, vil e viscosa, secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé no degrau. E como uma ave presa no visco do caçador astuto, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e o arrastarão à queda. Os seus pecados erguerão a voz como o riso e o soluço do chacal depois do pôr do sol. Os seus pensamentos se converterão em um exército, levando-o consigo como um escravo cativo. Mata os teus desejos, Lanu, torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Silencia os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que ainda não vês, mas sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres estar seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto na cavidade do teu cérebro que a senda íngreme que conduz ao teu mundo pode se revelar aos olhos turvos da tua alma. Longa e fatigante é a senda ante ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste te puxará para baixo e terás novamente de começar a ascensão. Mata em ti toda a recordação de experiências passadas. Não te voltes para trás, ou estarás perdido. Não creias que a luxúria possa ser aniquilada se é satisfeita ou saciada, porque isto é uma abominação inspirada por Mara. É alimentando o vício que ele se expande e se torna forte, tal como a lagarta que se alimenta no coração da flor. A rosa deve voltar a ser o botão, nascido de sua haste original, antes que o parasita lhe tenha roído o coração e bebido a seiva vital. A árvore dourada faz brotar seus botões de ouro antes que o seu tronco tenha sido desbastado pela tempestade. O discípulo deve recobrar o estado infantil que perdeu, antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A luz do único Mestre, a única e eterna luz dourada do Espírito, derrama os seus brilhantes raios sobre o discípulo desde o princípio. Os seus raios atravessam as pesadas e espessas nuvens da matéria. Ora aqui, ora ali,
Esses raios a iluminam, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhagens da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e pura como um diamante cintilante, o fulgor não chegará à câmara. A sua luz solar não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas akáshicas chegarão ao ouvido, por atento que ele esteja no estágio inicial. A não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos, o nariz e a boca tapados, quando os 4 sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o quinto, aquele do tato interior, então passou ele para o 4º estágio. E no 5º, ó matador dos teus pensamentos, todos esses têm de ser outra vez mortos, até que não seja possível reanimarem-se. Aparta tua mente de todos os objetos e visões externas. Aparta as imagens internas, para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em Dharana, o 6º estágio. Quando tiveres ingressado no 7º estágio, ó bem-aventurado, não mais perceberás os 3 sagrados, porque terás te tornado esses 3, tu mesmo e a mente como gêmeos em um mesmo nível, a estrela que é o teu guia brilhando acima nas alturas. Os 3 que residem na glória e na bem-aventurança inefáveis, agora perderam os seus nomes no mundo de Maya. Tornaram-se uma só estrela, o fogo que arde mas não queima, o fogo que é o Upadi da chama. E isto, ó Yogi triunfante, é o que os homens chamam Dhyana, o verdadeiro precursor do Samadhi. E agora o teu ser está perdido no ser, tu mesmo em ti mesmo, imerso naquele ser do qual anteriormente irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? És a chispa perdida no fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente, tornado o todo e o fulgor eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do 6º, enunciador dos 4 modos da verdade. A luz que nele se projeta irradia de ti, ó tu que foste discípulo, mas agora és instrutor. Instrutor de modos da verdade. Não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, a primeira verdade? Não venceste o rei dos maras em Tsi, o portal da reunião, a segunda verdade? Não destruíste o pecado no 3º portal, atingindo a 3ª verdade? Não entraste em Tao, a senda, que leva ao conhecimento, a 4ª verdade? E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo conhecimento, porque sábio, és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Veja, tu te tornaste a luz, tu te tornaste o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca.
a voz permanente, que soa através de eternidades, isenta de mudanças, isenta de pecados, os 7 sons em um só, a voz do silêncio. Om Tat Sat.